Olá, hoje a gente vai analisar juntos um resumo bem importante de notícias, sabe? Globais, nacionais, direto do Radar Nacional News de hoje, 16 de junho de 2025. A ideia é destrinchar mesmo os pontos principais e tentar entender o que está acontecendo no geral. Ok, então vamos começar, né? Pelo cenário internacional que está, assim, bastante agitado. Tem a reunião do G7, lá no Canadá. As notícias falam de um clima meio tenso em Calgary e parece que muito por causa da postura do presidente Trump, né? Pois é. Na pauta tem tarifas, a questão do clima e, claro, o conflito Israel-Irã. Canadá e Reino Unido estão tentando mediar, parece. Mas o Trump, assim, ele parece preferir mais as conversas bilaterais, sabe? Um tom mais evasivo com o grupo todo. Essa abordagem dele chama atenção, né, no G7. Exatamente. O que é fascinante aí, sabe, é como essa abordagem mais bilateral do Trump, na prática parece que cria um tipo de mercado de alianças ali dentro do G7 mesmo, em vez de buscar um bloco, né? Uma coisa unificada. Sim. Ele meio que força os países a escolherem lados em questões específicas. Isso acaba fragmentando o poder ocidental de um jeito diferente do que a gente via antes. Desafia a própria lógica do fórum, né? É uma fragmentação que, nossa, pode ser bem preocupante, ainda mais considerando as crises que estão rolando. E falando nelas, a situação entre Israel e Irã escalou, e escalou perigosamente. Muito. Parece que mísseis iranianos atingiram Tel Aviv e Haifa. A fonte fala em 8 mortes civis. É pesado. Nossa, sim. E Israel retaliou, né? Com ataques a lançadores, infraestrutura iraniana, mencionaram até hospitais atingidos. O alerta de segurança agora é global. E o Trump já avisou que vai ter retaliação se algum interesse americano for afetado. E essa escalada lá no Oriente Médio joga mais lenha na fogueira das tensões do G7, que a gente estava falando agora, né? As consequências são imediatas para a estabilidade regional, claro, mas o potencial de longo prazo. Isso afeta a segurança energética global, as alianças internacionais. É um cenário que conecta tudo, né? A diplomacia de alto nível com esses conflitos regionais superagudos. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O impacto econômico já apareceu. O preço do petróleo Brent, disparou. Sim, Passou dos US$ 84 o barril. A razão principal parece ser justamente o medo de interrupção no fornecimento lá pelo Estreito de Hormuz, por causa desse conflito. faz todo sentido. Mas o curioso é que, ao mesmo tempo, os mercados de ações mostraram até uma certa resiliência. E o ouro, que normalmente é refúgio, né? Caiu. É uma dinâmica de mercado bem reveladora essa. O petróleo é super sensível a risco geopolítico que ameaça a oferta física, né? Daí a alta imediata. Já as ações talvez estejam pesando outros fatores, indicadores econômicos mais gerais, ou quem sabe uma aposta de que o conflito vai ficar contido ali na região. Pode ser. E a queda do ouro? Pode ser realização de lucro depois de altas recentes ou a percepção naquele momento de que outros ativos estão mais atraentes, mesmo com a crise. Cada mercado parece reagir com uma lógica própria agora. Faz sentido essa leitura, cada um no seu tempo, né? Bom, mudando um pouco o foco aqui para o Brasil, o governo está monitorando a situação dos brasileiros lá em Israel depois dos ataques. Importante isso. Uma eventual evacuação, segundo a fonte, depende muito das condições de segurança locais. Não é simples. Enquanto isso, aqui dentro, na política interna, a Câmara está correndo para votar um projeto de urgência para derrubar aquela alta recente do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. E aqui no Brasil a gente vê um reflexo interessante, né? Da capacidade do Estado em duas frentes ao mesmo tempo. De um lado, esse desafio logístico, diplomático, de proteger cidadãos lá fora, em zona de conflito, bem complexo. Sem dúvida. E do outro, a gestão da política fiscal aqui dentro, com o legislativo tentando reverter uma medida tributária. Isso expõe as tensões políticas e econômicas internas. São pressões de fora e de dentro, acontecendo juntas. É verdade. E só para registrar rapidinho, outras notícias do dia incluem uma oferta bilionária da ADI No Sea, lá dos Emirados Árabes, pela empresa australiana Santos. Ah, sim. E também um terremoto de 6,1 na fronteira do Chile com o Peru. Infelizmente, parece que causou uma morte e deslizamentos. Puxa. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? O cenário global parece bem tenso, né?
seja na diplomacia do G7, seja no conflito aberto no Oriente Médio, com efeitos claros na economia, como a gente viu no petróleo. Exato. E aqui no Brasil, o governo está lidando com as ondas desses eventos lá de fora, enquanto navega por questões internas bem cruciais, tipo essa da política fiscal. Exato. Talvez a reflexão final seja justamente sobre essa teia de conexões, né? Conflitos regionais impactam mercados globais, que aí influenciam políticas nacionais, que também respondem a pressões internas, é tudo interligado. Diante dessa complexidade toda, como que a busca por informação equilibrada, de fontes variadas, se torna ainda mais vital? Não só para entender os fatos isolados, mas para começar a mapear as causas, as consequências que se espalham pelo nosso mundo. Fica essa